Bom dia a todos, estão me vendo? Hoje o Botanicamente Falando está atrás das plantas, literalmente. O Botanicamente Falando de hoje vai tratar de uma planta que é super bonita, super comercializada e virou uma febre nos últimos anos aqui no Brasil. A gente vai tratar hoje dessas plantas maravilhosas que são chamadas de rosa do deserto. Então vem com a gente, eu vou abrir um pouco espaço entre essa coleção que a gente tem aqui em casa para conversar um pouco com vocês sobre essa planta que a gente gosta muito. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de uma rosa do deserto. Tá vendo essa lindeza? Na verdade, é uma planta super escultural, por isso que ela é tão comercializada assim. Aqui tem um exemplo do tronco. E o tronco na rosa do deserto é o grande charme. Claro que as flores são lindas e maravilhosas. Eu vou mostrar que a nossa está a ponto de abrirem os botões. Mas o grande charme da rosa do deserto são os diferentes aspectos do caule, que são verdadeiras obras de arte. Na natureza, eles chegam a ter 3 metros de altura e são literalmente umas esculturas vivas. A rosa do deserto ela é natural da região do Saara, do Sahel, que é na porção norte-leste, né? Nordeste da África e também do Oriente Médio, da Península Arábica. Ela é nativa de lá. No Brasil, portanto, é uma planta cultivada, trazida para comercialização no Brasil. Em geral, a gente tem muita produção de flor, mas baixa produção de frutos nas rosas do deserto aqui, cultivadas no Brasil. Mas os frutos também ocorrem nessa planta, produzem sementes e algumas viáveis. Então, você pode produzir a sua rosa do deserto a partir de semente. Mas o mais comum é você fazer um exemplo de estaquia ou simplesmente um brotamento dos ramos que vão surgindo lateralmente, você retira, planta e ele vai se desenvolver como uma nova planta. Lembrando que isso trata então de um clone, é diferente das sementes. Aqui eu tenho um exemplo para vocês do que a gente está fazendo. Estão vendo aqui? Ela arrumadinha, a gente colocou umas estacas aqui apoiando com metal para formar aí, para ter um novo exemplar de uma rosa do deserto. Essa daqui especificamente, nós retiramos desta daqui, ou seja, essa daqui tinha um ramo lateral que a gente retirou para produzir um novo pé, né? Que na verdade elas são exatamente iguais, são clones, porque eu tirei esse pedaço desse outro indivíduo que eu mostrei agora. Reparem que o caule é tudo que tem de mais maravilhoso nessa planta, na minha opinião. O caule, inclusive, ele é chamado de caudex, porque é uma característica de algumas plantas em que o caule fica muito inchado, ele se amplia. Na verdade, esse inchamento nada mais é do que parênquima, que é o tipo de tecido com células vivas, que são as células parenquimáticas, que elas acumulam água. Essa estratégia dessas plantas da rosa do deserto é uma estratégia de sobrevivência em áreas desérticas, semiáridas a áridas. Então ela acumula água no tronco que será utilizado pela planta. Então isso é uma das várias estratégias que a gente tem. Muitos vídeos atrás a gente falou das plantas que são cactiformes, ou seja, elas se parecem cactos, mas não são. Essa rosa do deserto, ela também tem uma estratégia similar à do cacto. Não é da família Cactaceae. Ela apenas acumula água nas células parenquimáticas do caule, assim como os cactos. Mas a rosa do deserto, como vocês podem ver aqui, ela tem folhas. Essas folhas são sempre na extremidade dos ramos. E as flores, que são aqui, ocorrem também na extremidade dos ramos. A rosa do deserto, esse acúmulo de parênquima no caule, faz com que esse caule fique dilatado, espesso. E isso que vai dar o aspecto escultural da rosa do deserto. Existem diversas técnicas para levantar esse caule, desenterrando cuidadosamente, levantando para ele ganhar esse formato cada vez mais escultural. Uma outra coisa que eu gostaria de falar da rosa do deserto é que é da família das apocináceas. A família das apocináceas, uma das características é ter látex. A apocinácea é do grupo das asterídeas eudicotiledôneo dentro das angiospermas. O látex é uma característica dessa família, como as alamandas, por exemplo,
dedal de moça é um outro exemplo, e uma planta que a gente consome muito aqui no Nordeste, que é nativa, uma fruta nativa, que é a mangaba. Uma das características da mangaba é quando você come a mangaba, a boca, os lábios ficam colando. É exatamente o látex que tem. O látex, na maioria das vezes, é muito tóxico, então tem que ter muito cuidado. Da rosa do deserto, ela também tem látex, que é essa substância nas apocináceas esbranquiçada, leitosa. Algumas plantas têm, mas isso não é uma característica que reúna as famílias similares. Então, ter látex não é uma característica, uma sinapomorfia entre as diferentes famílias. Uma outra coisa que eu gostaria de falar dessa planta maravilhosa, que é a rosa do deserto da família Apocynaceae, é que a gente pode multiplicar facilmente. Como eu falei, você pode pegar um ramo e dividir, que ele vai produzir um novo indivíduo. Eu gostaria agora de mostrar para vocês um pouco das flores que a gente tem aqui em casa. Então, vou pegar a câmera, levantar, porque essa nossa aqui é um pouquinho grande. Então, aqui a gente tem os botões aqui a ponto de abrir as flores nos próximos dias. São flores tubulosas de cores muito diferentes. Reparem aqui que é quase uma floresta, como a gente está vendo aqui, de rosas do deserto, que a gente tem aqui em casa. E outra coisa que eu gostaria de falar é que as rosas do deserto, ela obviamente, por ser de uma planta de uma região árida, ela tem que ter muito cuidado na hora de aguar as plantas, de regar as plantas, porque com muita água você acaba apodrecendo o caule, ele começa a ficar mole e aí a planta vai morrer. Então, pouca água e um solo muito bem drenado. São esculturais, lindas e merece, se você gosta de planta, merece ter a sua e criar essa escultura com as raízes que são muito bonitas. Eu queria também falar uma outra coisa, como a gente já sabe, é uma espécie introduzida, mas muito utilizada em jardinagem, pelo esse aspecto escultural do caule. Família Apocynaceae é latescente, a família Apocynaceae é uma asterídea Eudicotyledônea do grupo das angiospermas e é uma espécie que foi trazida da África e do Oriente Médio. No Brasil tem grandes e importantes fazendas, ou também a gente pode chamar de áreas que multiplicam e comercializam plantas especializadas em rosa do deserto. Eu tive a oportunidade de visitar duas áreas muito bonitas que comercializam essas plantas com uma enorme variedade de tipos, cores das flores. Tem uma enorme variedade. E esses dois locais, na Bahia, na cidade de Morro do Chapéu, e um outro local também muito legal, na Paraíba, próximo da cidade de Souza, são dois locais que quem tiver a oportunidade de visitar, vale a pena, e eles têm exemplares lindos de rosas do deserto. Então, o nosso vídeo de hoje foi sobre essas plantas esculturais, que tem uma característica muito importante, que é armazenamento de água no caule. Mais uma característica de adaptação das plantas às condições áridas e semiáridas, de onde ela é originária, porque é uma espécie que foi introduzida no Brasil, ou seja, não é nativa, é uma espécie exótica na nossa flora. Um forte abraço para vocês, eu aqui atrás da minha floresta de rosas do deserto, e até o nosso próximo vídeo.